A estrada está encharcada. A alma de Ana, também. Ela volta à colina não por vontade, mas por necessidade. A vida a empurra de volta para o medo. Entre o tormento da mãe internada e o mistério que a envolve desde que chegou àquelas terras, Ana percebe que está sendo transformada. Algo dentro dela mudou. Como se a colina tivesse aberto os olhos que ela jamais soube que possuía. E agora, os mortos também a enxergam. No silêncio dos sonhos, uma mulher vestida de branco vem buscar aquilo que acredita lhe pertencer. O perdão pode ser a chave, mas como perdoar ou ser perdoada por almas consumidas pelo ódio? Nesta noite, Ana enfrentará seu maior pesadelo, e ele deixará marcas reais. Uma produção da editora Ibis. Série exclusiva do canal Vozes da Ibis. A Colina das Almas Perdidas. Marli DHF. Capítulo 9. Volta para o medo. Mesmo a contragosto, Ana resolveu voltar para a colina, pois sentia que poderia ajudar sua mãe, afinal, era psicóloga. Seguiu os conselhos de seu pai, que dizia ser caso de psiquiatria e não psicologia. Ana não poderia fazer nada além do que ele já estava sendo feito. Entrou no ônibus e fez de volta a longa viagem. Naquele momento, seu íntimo era uma mistura de ir e ficar. Ir lhe dava ansiedade por ver novamente André, e medo do que viria pela frente com a tal maldição dos massacrados pelo seu tataravô, e ficar lhe dava a sensação de impotência ante o grave problema de sua mãe. Tanto tempo estudando a mente humana e naquele momento, nada do que havia aprendido servia. Sentou-se como de costume, isolada no último banco do ônibus. Interagir com pessoas que não conhecia estava cada vez mais estranho, depois de tudo que havia passado. Sentia que sua alma havia ficado mais sensível e não sabia o motivo, mas parecia que as coisas mais íntimas e escondidas das pessoas se revelavam na primeira palavra, principalmente os sentimentos negativos, os pesares. Ana não se sentia mais a mesma. Seu novo eu a deixava encafifada. Mesmo com suas autoanálises costumeiras, não identificava os motivos reais de sua mudança com relação às pessoas, que a cada dia eram mais transparentes. Talvez sua dor associada aos últimos acontecimentos na colina a tivessem feito ver as pessoas por um ângulo que jamais veria, se não tivesse passado por tal experiência. A estrada estava muito ruim. Pela janela, via somente barro em meio ao asfalto muito desgastado e castigado pela falta de manutenção. As árvores pareciam estar até envergadas, não suportando mais a água que insistia em cair sem piedade. O mundo parecia chorar todas as dores de uma única vez sobre apenas um lugar. Afinal, em São Paulo estava calor, e nos dias em que permaneceu por lá, não viu sequer uma gota de chuva. Depois de 10 horas de viagem, finalmente chegou à cidadezinha próxima à colina. Pegou carona na boleia de um caminhão que ia para os lados de lá. O homem tinha um aspecto rude e abrutalhado, parecia muito amargo e de mal com a vida, mas diante de um sinal afirmativo com a cabeça, após o pedido de carona de Ana, ela não via outra forma de chegar até lá antes do anoitecer. Sentou-se bem distante do homem, que lhe causava certo desconforto e, assim como ele, foi calada durante o caminho todo. Como se tivesse adivinhado onde Ana desceria, o homem parou o caminhão bem próximo à colina e desceu, dizendo com uma voz grossa e rouca, mais para si mesmo do que para a moça na boleia: "Preciso urinar." Vendo a casa, Ana desceu, agradecendo a carona, sem obter de nada habitual nesses casos. Pegou sua mochila e caminhou em meio ao barro, em direção à casa. A estrada estava lamacenta, porém sem mato. Com certeza, André havia dado um jeito nela há pouco tempo. Andou afundando os pés na lama, sujando até o meio de suas pernas. Quando se aproximava, começou a sentir arrepios estranhos. Gotas grossas de chuva não permitiram que ela parasse para analisar aquele estranho sentimento que a invadiu.
Apressou os passos, e logo avistou André, que estava trancando a porta da cozinha. O arrepio passou, e logo um sentimento bom invadiu seu peito. André! Não tranque a porta, estou de volta. Ele a viu chegando e um sorriso largo enfeitou seu rosto, que agora estava com uma barba cerrada, deixando-o ainda mais bonito do que já costumava ser. Ana apertou o passo e sentiu seu coração disparar. Não disse que voltava? Aqui estou, cheia de lama até quase o pescoço, mas voltei. Achei que não ia voltar mais. Demorei apenas uma semana. André. Ana, abraçando-o. Para mim pareceram 3 meses, assegurou, sorrindo com o canto dos lábios. Sentiu minha falta, né? Me acostumei com a sua presença. E aí? Como foram as coisas por lá? Vamos entrar. Vou tirar essa roupa cheia de lama e te conto tudo. Os dois entraram e André fechou a porta, deixando para fora a torrencial chuva gelada. Ana trocou sua roupa e logo voltou muito bem agasalhada para a companhia de André, que como sempre, muito gentil, havia acendido a lareira para esquentar o ambiente e a noite fria que se aproximava pintando de preto um céu que antes mostrava alguns tons de cinza alaranjados. E então, Ana, como estão as coisas em São Paulo? Sua expressão me diz que sabe de alguma coisa. Não sei de nada. Apenas que você saiu daqui para tirar a limpo sua história. Justificou, esquivando-se das desconfianças de Ana. Você mente mal, mas tudo bem. As coisas por lá não estão nada bem. Meu pai foi o único com quem eu consegui conversar. Minha mãe passou por problemas nervosos e está internada em uma clínica psiquiátrica. Não posso fazer nada para ajudá-la, concluiu Ana, baixando os olhos molhados por lágrimas. Você falou com seu pai? Perguntou um tanto desconfiado. Sim, inclusive, estou de volta tão rápido, porque ele me convenceu a isso. Por quê? Que bobagem, né? Se sua mãe está internada, com quem você falaria, além de seu pai? E ele, como está? Ana o olha com um ar um tanto estranho e responde. Você está esquisito hoje, André. Meu pai está muito abatido, pálido. Emagreceu bastante. Está muito triste com toda essa situação, no entanto está forte, como sempre foi. Encarando a situação de frente. Sinto muito, Ana. E a tal Lúcia? Conseguiu falar com ela? Consegui. O estado dela é deplorável. Ficou assustada com a minha presença, me mandou embora várias vezes, gritando como louca. Ela escolheu um caminho sem volta. Descobriu alguma coisa sobre a maldição? Não muita. Resolvi voltar logo, então não tive tempo hábil para muitas pesquisas. Apenas descobri que meu pai sabia, mas nunca me contou nada e que, para quebrar a maldição, preciso conseguir o perdão dos envolvidos. Como vou pedir perdão para um fantasma vingativo? Não tenho a mínima ideia. Mas e você? Como ficaram as coisas por aqui? Os fantasmas voltaram. Sem você aqui, eles deram uma trégua. André, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando eu estava indo embora, ouvi algumas pessoas dizendo que você é estranho porque fala com mortos. É verdade. Não há morte, Ana. Morte não existe. O que existe são planos diferentes de vida. A vida não termina aqui, como muitos pensam. As pessoas me acham estranho porque a maioria não consegue ver e nem ouvir o outro lado. Eu consigo, desde muito pequeno. Isso não te assusta? Me assustava quando era pequeno, mas fui crescendo e ouvindo os sábios conselhos de meu pai. Aprendi a conviver com meu domingo. Você nunca falou com Nina, depois que ela... Sim, já falei com ela muitas vezes, afirmou, baixando os olhos. Por isso você diz que seu coração é só dela. Por que a morte não existe? Questionou um tanto frustrada com a sua rival fantasma. Exatamente. O amor, quando é verdadeiro, transpõe a matéria. Sei que algum dia, em algum lugar, estaremos juntos e poderei, então, viver toda a intensidade do meu amor.
E até lá, é proibido amar novamente. Amor é algo tão puro, tão inexplicável. Nem o maior dos poetas consegue explicar com palavras o que é amor de verdade. Amor não tem definição em palavras, é algo que se sente e não se explica. Ana. Ela sentiu uma ponta de frustração. Toda a esperança que permeava seus pensamentos até aquele momento se esvaiu como a água por um ralo. Olhou para ele e confirmou. Isso significa que você nunca seria capaz de se apaixonar por mim? André ficou assustado com a sinceridade de Ana. Seu rosto corou e ele, delicadamente, com a voz tristonha, tentou responder àquela pergunta. Se pertencêssemos ao mesmo mundo. Já disse que somos de mundos completamente diferentes, Ana. Talvez um dia, quando as coisas forem diferentes. Até lá, me permita ajudá-la e ser seu melhor amigo. Hoje sei que jamais senti amor por Gabriel. Você me fez ver a verdade. Serei grata até o final dos meus dias. Obrigada por estar comigo nesse momento difícil. Estarei com você enquanto precisar de mim. Jamais irei te abandonar, a não ser que você queira. De jeito nenhum. Quem sabe, você consegue bater um papinho com os fantasmas e pedir perdão por mim. Ana, sorrindo, a fim de tentar quebrar a tensão que a pergunta havia causado nele. Se eu pudesse, faria com certeza, mas acho que é mais complicado que isso. Talvez precisemos fazer algo mais do que simplesmente conversar. Quando um espírito passa muito tempo na Terra, em busca de vingança, ele se torna um fantasma, e todas as suas virtudes vão dando lugar a uma aura pesada de ódio e amargura. Eles já não ouvem nada e nem ninguém que esteja disposto a ajudá-lo a sair dessa vibração. Vai ser uma tarefa difícil. E o que você acha que eles querem fazer comigo? Eles querem te arrastar para o inferno particular deles. Ela sentiu arrepio, viu medo nas palavras de André, uma sensação ruim. Estou com medo, André. Um fantasma pode conseguir fazer isso? Infelizmente pode. Precisamos dar um jeito de proteger você, até tudo estar resolvido. Como? Não sei ainda, talvez meus antepassados possam me dar alguma luz. Outra coisa que eu acho incrível é essa ligação com seus antepassados. É algo muito forte, Ana. Eles são a raiz de minha árvore, assim como serei a raiz de meus descendentes, se é que um dia os terei. Então você pensa em constituir uma família. Se não nesta vida, quem sabe em outra. Mas sua descendência não será mais a mesma. Levamos por toda a vida nossas experiências. Elas estarão gravadas como tatuagens na pele. Raízes, descendências, são tatuagens da alma, não se apagam. Ana prestava atenção em cada palavra de André, como se estivesse saboreando um delicioso sorvete de chocolate. O velho relógio dá uma única badalada. O tempo passava sem que nenhum dos dois percebesse. Como sempre, podiam passar horas e horas conversando sem que o tempo interferisse a paz dos diálogos que, cada dia mais, se tornavam uma rotina íntima e profunda. Ana, mesmo ouvindo as negativas de André, sentia que existia entre os dois algo mais do que uma simples amizade, e isso a ajudava a não perder as esperanças de conseguir para si o que pertencia a Nina. Vamos deitar? Já é tarde. Vamos sim, André. A viagem foi longa, estou cansada. Você vai dormir no meu quarto, né? Para dizer a verdade, quando você se foi, continuei dormindo aqui. Ficaria brava se fosse o contrário, afirmou Ana, passando sua mão por sobre o largo ombro de André. Os dois se deitaram e Ana logo adormeceu. André ainda ficou acordado, fazendo algumas preces indígenas, a fim de pedir orientação e proteção. Depois acabou adormecendo também, observando a face tranquila, mas abatida de Ana. Logo a moça começou a ter mais um de seus habituais pesadelos. Primeiramente se via novamente jogada no chão da Avenida Paulista, onde o sangue lavava o asfalto. Depois, via sua mãe no sanatório, seu pai pálido e triste, perdido, as imagens de sua casa como era antes e como estava agora, seu antigo quarto exatamente como sempre foi, Lúcia gritando para que ela fosse embora. De repente, era novamente uma criança correndo por entre as árvores frondosas da colina. Parou e viu no alto de uma árvore um coração. Estava muito alto para sua estatura pequena. Tentou subir na árvore, mas foi impedida por um espectro escuro e decomposto, que começou a puxá-la para baixo. Neste momento, se via como uma adulta novamente e com os pés, chutou desesperadamente aquele ser medonho que tentava trazê-la para baixo. Agarrou-se no tronco da árvore,
mas aquela entidade era extremamente forte e conseguiu tirá-la de lá. Com os olhos fechados, sentiu um hálito quente e muito mal cheiroso se aproximar de seu rosto. Ela ficou imóvel e sem coragem de olhar quem era. Vagarosamente, abriu os olhos, e pôde ver que era a mulher de branco, que agarrou seu pescoço com toda a força e começou a enforcá-la, dizendo com uma voz tenebrosa: "Você é minha. Pagará por todo o mal que fez a mim e a meu amado. Te levarei pro inferno mais obscuro existente, e jamais terás seu amor. Nunca permitirei, assim como o maldito Semão não me permitiu." Ana tentava gritar e tirar as mãos daquela mulher horrorosa de sua garganta, mas não conseguia. Já se sentia desfalecer quando, em um ímpeto de desespero, um som fraco e abafado começou a sair de sua boca. Um pedido de socorro. Estava dormindo, mas se encontrava lúcida e acordada em outra realidade. Sentia sua traqueia sendo amassada pela força sobrenatural daquele ser. O ar já lhe faltava quando foi acordada por André. "Ana, pelo amor de Deus, o que aconteceu?" Com as mãos no pescoço, Ana levantou-se da cama, em um salto. Correu para o banheiro sem dizer uma única palavra. Abaixou-se em frente ao vaso sanitário e começou a vomitar um tipo de sangue pisado, escuro e grosso. André olhava tudo, amparando-a, como se soubesse o que havia acontecido. Quando Ana terminou de vomitar, correu para a frente do espelho. Seu pescoço estava completamente roxo, como se de fato tivesse sido esmagado pelas mãos de alguém muito forte. Voltou para o quarto, sentou-se na beirada da cama e começou a chorar compulsivamente. Não conseguia falar, tamanha a dor que sentia na garganta. André sentou-se ao seu lado, tentando acalmá-la. "Calma, Ana. Já passou, agora está tudo bem. Responda-me com a cabeça, sim ou não. Era a mulher de branco, a bruxa que estava tentando te enforcar?" Ana fez um gesto positivo com a cabeça. "Eu vi. Por isso te acordei." Ela estava parada ao lado de sua cama. Ana começou a chorar mais ainda, com os olhos desesperados de medo. Com dificuldade, pôs-se a proferir algumas palavras. "Ela ia me levar, André. Sei que ia. Precisamos fazer alguma coisa. O dia já está clareando. Vou me deitar aqui com você e te prometo que ela não vai mais te perturbar. Vou vigiar seu sono. Acredite em mim. Não vou deixar ninguém te levar, garanto. Se tentarem levar você, vão ter que me levar primeiro." Ela deitou-se e André pôs-se ao seu lado. Ana se aconchegou em seus braços fortes, pensando em seu íntimo que algo bom havia nessa história. Não dormiu, só fingiu. Não queria que aquele aconchego acabasse. Por ela, passaria o resto de seus dias enredada naqueles braços fortes e protetores. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para o próximo capítulo de A Colina das Almas Perdidas. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.